No século XII, em 1160, no concurso aberto na Escola de Medicina de Marrocos, um médico chegado de Cardone, com 21 anos, recitou uma prece muito interessante e cheia de ensinamentos aplicáveis ainda em nossos dias. Esse médico chamava-se Abou Amara Moussa Ben Meimon Ben Obed Alak El Kartob. Ou seja, são nomes, né, do Marrocos. Existe essa influência árabe, né, nos nomes deles. Logrou, dentre inúmeros candidatos, o primeiro prêmio por unanimidade da congregação da referida escola de medicina. De sua prece é apenas conhecida a parte que contém admiráveis e elevadas regras deontológicas que servem às nossas meditações profissionais. Traduziu-se de uma revista estrangeira essa prece de forma seguinte: que o amor da minha arte e as tuas criaturas me anime sempre e que nem a avidez e a avareza, nem a sede de glória ou de uma alta reputação se aninhem em minha alma, porque os inimigos da verdade e da filantropia poderiam facilmente me enganar e me afastar do conceito mais alto de sempre fazer o bem aos teus filhos. Sustenta as forças do meu coração e da minha alma, a fim de que estejam sempre igualmente dispostas a servir tanto ao rico quanto ao pobre, o bom como o mau, ao amigo como ao inimigo, e não ver o paciente senão ao meu semelhante que sofre. Conserva a minha inteligência sã e natural e a torna capaz de compreender o presente e presumir com justiça o futuro, ainda que distante, preserva a igualdade. Peraí. Torna capaz de compreender o presente, presumir com justiça o futuro, ainda que distante, preserva igualmente o meu espírito de uma obstinação teimosa que recusa conhecer o que é a avidez de uma vã presunção que lhe faça ver o que não deve ser visto. Que meu espírito seja sempre senhor de si mesmo, junto ao leito com o enfermo. Nem um pensamento estranho o distraia. Tudo quanto a experiência e reflexão surgiram e retrate que nada possa perturbar sua meditação. Inspira aos meus doentes confiança em mim e a minha arte que sempre obedeçam às minhas prescrições. Afasta dela todos os pseudos médicos que, por certo, diminuíram o benefício que lhes haja feito graças à tua bondade infinita. No mesmo modo, afasta dos enfermos os exames dos parentes conselheiros e pessoas chamadas prudentes, porque essa gente é cruel e por vaidade ou ignorância contrariam e neutraliza os melhores sucessos da nossa arte sublime e santa, preparando desastres e talvez desfechos precoces às tuas criaturas. Se médicos mais instruídos que eu quiserem me guiar e aconselhar, inspira-me a ter neles confiança, obedecendo e cheios de reconhecimento, porque o estudo da arte é imenso, é longa, e não há dado a um só ver tudo o que os outros veem, mas se os ignorantes me censurarem e me escarnecerem, que o meu amor, a minha arte, encourace o meu peito e torne-o invulnerável, a fim de que, sem deferências pela reputação e de alta posição dos adversários, persista do que o reconheceu como verdadeiro, porque condescendência seria, nessa hipótese, um crime, provaria a morte de tuas criaturas. Bom, o texto aqui, ele está falando, né, sobre um médico que ele busca ser imparcial e não ter as suas ações guiadas por opiniões das pessoas. Se a opinião for racional, ele vai seguir.
Se a opinião for uma opinião que não é racional, ele não vai seguir. E ele vai ter humildade para, na posição de médico, o que é muito reclamado hoje, né? O médico ele atende melhor uma pessoa que tem um poder aquisitivo e não atende tão bem uma pessoa que não tem um poder aquisitivo, né? Você vê isso nitidamente. Então ele busca preservar a sensatez e a humildade, né, diante de todos, e a racionalidade. Introdução. A medicina tradicional, objetivo, o tratamento e a cura e a arte de curar, como definida por Hipócrates, desmembrou-se com o correr dos tempos e o envolver da ciência na higiene, que é a arte de prevenir. Em 1575 surgiu então um novo esplêndido ramo, medicina legal, a arte de relatar em juízo, no conceito simplista de Ambroise Paré. Definição. Olha, nós estamos aqui, né? É a arte de fazer relatórios sem juízo. O que é a arte de fazer relatórios sem juízo? Você não pode ser imparcial. É igual a pessoa que vai escrever um texto de redação. Se eu chegar e falar assim, olha, Laura é alta, tem um cabelo preto e uma tatuagem na mão direita. Eu estou descrevendo. Né? Eu estou apenas olhando e descrevendo. Se eu chegar e falar assim, ó, Laura é alta, tem um cabelo preto, é mentida, tá? E é muito vaidosa. Eu já não estou mais sendo neutro. Eu estou sendo imparcial, porque eu estou dando, além da descrição, a minha opinião, tá? Isso é fazer relatório a arte de fazer relatório em juízo, né? É a aplicação de conhecimentos médicos aos problemas judiciais. É a ciência do médico aplicada aos fins da ciência do direito. É a arte de pôr os conceitos médicos ao serviço da administração da justiça. Então são vários conceitos, né, e definições de pensadores. É o estudo do homem são ou doente, vivo ou morto, somente naquilo que possa formar assunto de questões forenses. É a disciplina que utiliza a totalidade as ciências médicas para dar respostas às questões jurídicas. É a aplicação dos conhecimentos médicos, biológicos na elaboração e execução das leis que deles carecem. É a medicina a serviço das ciências jurídicas e sociais. É o conjunto de conhecimento médicos e para médicos destinados a servir ao direito, cooperando na elaboração, auxiliando na interpretação e colaborando na execução dos dispositivos legais, no seu campo de ação e da medicina aplicada. Hélio Gomes, né? Aí nós temos aqui alguns conceitos de medicina. Medicina legal forense, questões médicos legais, medicina judiciária ou dos tributos, medicina política, jurisprudência médica, antropologia forense, tá? A importância. Como salientou Todres, a importância da medicina legal resulta da própria gravidade dos interesses que lhes são conferidos. Não é exagero dizer que a honra e a liberdade e até a vida dos cidadãos pode depender de suas decisões, diz o professor Genival Veloso. Ela não se preocupa apenas com o indivíduo enquanto vivo, alcança-o ainda mais quando o ovo e pode vasculhá-lo na escuridão da sepultura. Então, olha, a medicina, ela analisa o vivo, analisa o morto, mas analisa também as causas da morte. Então a medicina ela vai além de estar só vendo a pessoa que está doente, e não se fala muito nisso, né? Quando fala médico, não, médico só de pessoas vivas, né? Que estão doentes. Mas existe essa parte que vai também estudar uma pessoa morta. Sua eficiência está bem caracterizada na sua definição, contribuir do ponto de vista médico para a elaboração, interpretação e aplicação das leis. Então ele vai observar o que a medicina médico legal vai fazer. Vai observar aquele corpo e vai aplicar as leis sobre ele, né?
que lei que vai aplicar sobre esse corpo? Ó, ele tem direito a um enterro de forma digna, tem direito também a ser reconhecido pela família, né? A família tem o direito de estar presente. Devo remover aqui os projéteis, se foi saber que tipo de morte, se foi violenta, se foi acidental, ou seja, vai analisar o tipo de morte, comunicar o Estado, relatar, comunicar a família, ele vai aplicar as leis. Não permitir que aquele corpo seja, digamos assim, desrespeitado também, porque é um crime, né? A gente vê aí o fruto da imaginação humana, né? As fantasias, levam as pessoas a até mutilarem ou usar esse corpo de uma forma indevida. Tá? O estudo médico legal é de real importância tanto para os operadores do direito quanto para os médicos. Os primeiros devem ter conhecimento da matéria para principalmente saberem pedir, formular os quesitos duvidosos, muito mais saber interpretar os laudos periciais, isto é, aquilo que um médico respondeu. Para os médicos bastam conhecimentos mínimos básicos, doutrinários, não necessitam saber técnicas e métodos complicados, que só interessam aos peritos, analistas, toxicológicos, sexologistas e entre outros. A medicina legal é uma especialidade pluralista. Por aqui aplica o conhecimento de diversos ramos da medicina às necessidades do direito. Mas é a ciência e a arte ao mesmo tempo. É a ciência porque coordena, sistematiza verdades gerais em um conjunto ordenado e doutrinário. É a arte porque aplica técnicas, métodos, táticas que resultam na missão prática requerida, isso é, esclarecer a verdade. Então a medicina legal está esclarecendo a verdade. Foi acidental essa morte? Morreu asfixiado. Né? Aí a pessoa vai lá e fala assim, a pessoa se suicidou. Aí ele vai lá, avalia, realmente suicidou ou alguém matou aquela pessoa. Né? Pela posição, né, do ambiente, ele faz uma análise do ambiente também. Relações com as demais ciências médico-jurídicas. Aí nós temos aí, a medicina legal tem íntima relação com as demais ciências ou conhecimentos dentro ou fora da medicina, de que se subsidia para agir. Na área médica, destacam-se a ginecologia, obstetria, anatomia, anatomopatologia, infectologia, análises clínicas, cirurgia, pediatria, traumatologia, psiquiatria, pneumologia, radiologia, urologia, clínica geral. Então o médico ele não trabalha sozinho. Hoje o conhecimento ele é multidisciplinar. Então quando ele está limitado ao conhecimento, por exemplo, ele é médico legal, mas ele vai pedir para alguém analisar o sistema respiratório, um pneumatologista, ele vai pedir um cirurgião cardíaco para saber, analisa esse coração para mim. Né? Então ele vai pedir a outros médicos também, quando ele se sentir limitado, ajuda, tudo para melhorar a aplicação da lei e o relatório que ele vai descrever no final. Direito civil, paternidade, impedimentos matrimoniais, erro essencial, limitadores e modificadores da capacidade civil, prenhez, personalidade civil e direitos do nascituro, comeriência, direito penal, lesões corporais, sexualidade criminosa, aborto legal é ilícito, infanticídio, homicídio, emoção, paixão, embriaguez. Aí quando se aplica o direito constitucional, disponibilidade do patrimônio, a proteção à infância, a maternidade, direito processual civil e penal, quando se aplica, psicologia da testemunha, da confissão, da acareação do acusado e das vítimas, das perícias, direito penitenciário, psicologia do detento, do que tange à concessão do livramento condicional
e a psicossexualidade das prisões. Direito do trabalho, infortunista, insalubridade, higiene, as doenças e a prevenção de acidentes profissionais. Então são vários campos dos direitos, né? A medicina legal relaciona-se ainda intimamente com vários outros ramos do direito, saber, direito dos desportos, análise das formas de lesões culposas ou dolosas nas disputas desportivas, no caso do doping, né? Aí no caso, por exemplo, até a questão do doping, né? Uma substância que pode ser nociva à vida dele. Né? Ou, por exemplo, vai analisar por que ele morreu. Teve um ataque cardíaco. Por exemplo, estava até nesse campo da musculação, eu vi um documentário de vários fisiculturistas que morreram no ano de 2022 e 2023. Foi um ano recorde de pessoas que morreram praticantes de musculação. Quer dizer, eles não eram pessoas que malhavam assim de forma comum, né? Usavam muitas e muitos hormônios. E aí, esse hormônio e a combinação com mais diuréticos e mais substâncias energéticas fazia digamos assim, um cenário bombástico dentro do organismo. E todos eles morreram com ataque cardíaco. Todos eles. Né? Tiveram ataque cardíaco porque hoje em dia o esporte da musculação ele é uma coisa que é considerado como esporte. E no meio do esporte, as substâncias ilícitas entram como algo natural. Ou seja, no esporte fisiculturista, privilegia-se o por fora e não o por dentro. Isso. Entendeu? O por fora, ele está mais... porque, por exemplo, por que isso aí está tão em evidência? Porque as marcas de suplemento, elas patrocinam esses atletas. Aí quanto que ganha um atleta desse? Olha, ele paga um aluguel de R$6 mil, R$5 mil, paga 20 mil para ficar malhando e postando as marcas de suplemento. Aí então, ele tem que ter um resultado rápido. Ele tem que ter um resultado. Resultado. E olha que contraditório. Você não vê uma pessoa comum, por exemplo, eles não pegam uma pessoa assim, por exemplo, você, Vanusa, né? Começou a malhar hoje. Isso. Você vai lá e tira uma foto com um suplemento. Eles não fazem esse tipo de propaganda. Não. Eles fazem uma propaganda com a pessoa que toma muito hormônio, vai lá, toma aqui, creatina, papá. Mas, na cabeça da pessoa, ela vai tomar aquele suplemento e vai ficar assim. Entendeu? O que acontece? Ele não pega uma pessoa magrinha lá. Não, e a musculação... Compra creatina, a pessoa lá na caveirinha... E ela começa de dentro para fora. O exercício, é o bem-estar. Por você estar já malhado, definido... Leva tempo. O resultado. É o resultado de tudo, é o processo que você vem fazendo para benefício da saúde. Isso aí. Direito internacional privado. Ao decidir questões civis relacionadas ao estrangeiro no Brasil, por exemplo, uma pessoa morreu no Brasil, né? O que vai ser feito aqui? Esse corpo vai ser enterrado aqui ou na terra dele? O que vocês acham? Vai ser enterrado onde? Na terra deles. Né? Ele vai ser preparado aqui, vai ter todo atendimento, né, do médico legal, colocado as substâncias. A família vai ser comunicada e esse corpo vai ser levado para lá. Né? Isso é o direito internacional que permite isso. Direito comercial. Ao periciar os bens de consumo e ao atribuir as condições de maternidade para a plena capacidade civil dos economicamente independentes. Tá? Direito canônico, no que se refere, entre outras coisas, à anulação do casamento, relaciona-se também com a física, química, biologia, matemática, toxicologia, balística, datiloscopia, economia, sociologia e com a história natural. O histórico. A história da medicina legal, então, até aqui vocês viram o seguinte, por que eu tenho que saber esses conceitos de medicina, por que eu tenho que saber os conceitos da área do direito? Eu preciso saber desses conceitos porque a medicina legal não trabalha sozinha. Ela vai consultar outros médicos, ela vai consultar, de repente, até um investigador para saber aquele cenário. Equipe, né?
é uma equipe multidisciplinar, ela pode consultar até um professor que estava ali presente para relatar o que aconteceu com aquele aluno. E por meio daquele relato, ser o ponto inicial da investigação dele. Entendeu? Pode-se também até um professor de história. Pô, peraí, morreu aqui um povo aqui nesse povoado, né? Mas por que ele morreu? Ah, porque historicamente tem um ritual aqui que é feito, né? Por exemplo, existem sociedades que ainda preservam conceitos antigos, né? Esses conceitos antigos, tem alguém aqui não, né? Esses conceitos antigos, por exemplo, você, por exemplo, antes de você casar com a noiva, de você casar, você tem que ter uma prova social. Você vai ter que fazer, sei lá, saltar tantos metros ou lutar com não sei quem. Ainda tem algumas tribos ainda que vivem nesse ritmo. Há pouco tempo agora, que lá em Búzios tem uma colônia de quilombolas. Quilombolas? Então, eles vão preservar coisa antiga. São 60 famílias. Falei, gente, que legal. E eles têm cultura, têm tudo. Falei, nossa, muito bom, né? Você ainda vê uma coisa assim. A história da medicina legal divide-se em 5 períodos. O antigo, romano, da Idade Média, canônico e o moderno ou científico. Período antigo. Os povos não possuíam laços sociais e tinham uma legislação que se inspirava na barbárie das primeiras idades, como eu falei, né? Alguns comportamentos aí. A legislação de Moisés, o Código de Hammurabi, as práticas egípcias e os livros santos proclamavam apenas a pena do talião. O que seria a pena do talião nesses povos antigos? Seria olho por olho, dente por dente. Por exemplo, Laura deu uma bufetada em Vanusa, né? Vanusa também poderia dar uma bufetada em Laura, né? Esqueci seu nome? Cristiane. Esse é grosso modo, né? Cristiane me deu uma rasteira, eu também poderia dar uma rasteira. Ou seja, o mesmo tipo de tratamento que ela teve comigo, eu também posso ter com ela, né? Então, mas é claro que a questão do rico e pobre sempre se produz, né? Se reproduziu até mesmo na sociedade antiga. Por exemplo, vamos supor que o senhor, nessa época antiga, a escravidão era algo comum. A escravidão sempre existiu em toda a sociedade, sempre, né? Vamos supor que o senhor foi lá e cegou ou arrancou um braço de um escravo ou chicoteou ele, né? Ele não ia ser chicoteado pelo escravo, ele ia pagar uma pena ao Estado financeiramente. Ele não ia ser chicoteado. Então, mesmo na lei, olho por olho, dente por dente, era só entre iguais. Se um rico vier me chicotear, eu posso chicotear ele. Se um pobre vier me chicotear, se eu chicotear o pobre não pode chicotear, eu vou ter que pagar de uma outra forma, entendeu? Então, esses tratamentos também eram diferentes, olho por olho, dente por dente, né? Aqui, ó, período romano. Os imperadores julgavam muitas coisas relativas ao estado civil e aos problemas de ordem moral. Eles utilizavam principalmente o bom senso no tratamento das questões que exigiam um concurso de alguém melhor orientado. Em Roma, na fase anterior da reforma Justiniano, a lei atribuída numa Pompílio prescrevia a esterotomia da morte da mulher grávida. Antístio, médico, examinou as muitas feridas, tá? As muitas feridas do cadáver de Júlio César e declarou apenas uma delas mortal. Segundo os relatos de Tito Livio, um médico examinou em praça pública o cadáver de Tarquínio, assassinado, e a de Germânico, suspeito de envenenamento. Então, aqui, quando uma pessoa morria nessas sociedades, em algumas situações, para deixar bem claro, né, quando eram pessoas influentes e importantes,
um pensador, um legislador, um comerciante militar, eles faziam análise em praça pública. Claro que de formas rudimentares, não havia preocupação com biossegurança, abria ali mesmo, né, e mostrava. Civis ver como assim, tá fazendo necrópsia. Isso aí, embaixo de sol, debaixo de uma árvore e pronto, né? Período médico ou idade média. Período médio ou idade média. Nesse período houve uma contribuição mais direta do médico ao direito. Esse período foi marcado, portanto, pelos capitulares de Carlos Magno, que estabelece que os julgamentos devem apoiar-se no parecer dos médicos. Tá? D. Período canônico. Esse vai de 1200 a 1600 depois de Cristo. Durou aí 400 anos. Nesse período foi restabelecido o concurso de perícias médicos legais, como se depende da bula do Papa Inocêncio III, em 1219, que trata dos ferimentos em juízo, como revestido de habilidade. O período canônico é assinalado pela promulgação do Código Criminoso Carolino. Tá? O primeiro documento organizado da medicina jurídica. Em 1521, foi necropsiado o cadáver do Papa Leão X, por suspeita de envenenamento. Então, toda vez que havia uma suspeita de um tipo de morte, eles iam lá e faziam a necrópsia. Tá? Hoje, em que caso que é feita a necrópsia? Vocês saberiam me falar? Qual caso hoje fala assim, olha, nesse caso tem que ter necrópsia. Nesse caso não precisa ter necrópsia. Assassinato. Quando há suspeita de um assassinato. Né? Assassinato. Ou quando há um assassinato. Quando é uma morte natural, vamos supor, né, olha, a pessoa, o médico foi lá, né, e viu que essa morte aqui foi uma morte natural, foi uma patologia, foi uma morte por idade, foi uma morte... Isso. Até a necrópsia em animais também há quando há suspeita de morte, né, em animais também. Tá? Período canônico, né? Isso aqui foi aqui. Aí nós temos aqui o período moderno ou científico, inicia em 1602 em Palermo, na Itália, a publicação de Fortunato Fidelis. Em 1621, Paulo Zaxias publica um verdadeiro tratado de disciplinas, Questiones Medici Legis, 1.200 páginas, 3 volumes, tá? Vocês podem baixar essas 1.200 páginas para ler aí. Vocês conseguem ler em quanto tempo 1.200 páginas? Desde então, a medicina legal foi evoluindo em todos os países até atingir a especialização de hoje. Apresenta apoiadores, juízes e legisladores sempre que necessário que se faça. Histórico no Brasil. Agora vamos ver aqui o nosso histórico no Brasil. Vejamos agora a evolução que teve a especialidade no Brasil. Vocês acham que no Brasil, essa parte de investigação, médico legal, ela é bem evoluída, gente? Ou ainda tem muita coisa ainda para... Acho que nos Estados Unidos é super evoluído. Você, não acho, não. Vocês gostam de falar Estados Unidos, né? Não mas é porque lá existe lei, lá existe a investigação até... Você já viu, tem um caso lá de Idaho? Minha menina segue muitas essas coisas, desses casos assim. Então lá, eles abafam mesmo o caso, eles não revelam nada, e quando soltam, eles acham, então, quando quer, vai. Agora é o seguinte, agora é o seguinte, os Estados Unidos existe lei, mas existe também erros igual no Brasil. Eu vi uma história de um cara que ele, lá existe uma cultura, por exemplo, igual aqui, de um policial ou um funcionário do Estado acobertar o erro de outro. O cara teve uma mulher que ela foi violentada, né? Foi violentada e tal, ela era uma menina, tinha uns 17 anos para 18, né? E aí não foi um cara, tinha um cara passando num bairro próximo, né? Pelo fato dele ser negro, ainda mais há 20 anos atrás,
O negro lá, ele sofre preconceito pior do que no Brasil. Não importa se é rico ou pobre, ele sofre preconceito. Esses jogadores de basquete, riquíssimos, por que eles ostentam tanto? Por que eles gostam de mostrar tanto dinheiro? É explicado. Porque eles são o tempo todo oprimidos. Então eles querem dizer, em alguns momentos, que eles são mais ricos do que os brancos. Né? Eles fazem questão. Se eles tiver como humilhar o branco, ele humilha. Vocês já viram a série também tem uma série agora eu esqueci, ele é branco e ele vai pro país, pro estado lá dos negros e mata os negros. Aí, tá vendo? Eu esqueci o nome, não lembro. Aí que acontece? Esse cara, na hora que ele estava passando, na verdade, quem violentou a menina não foi ele, foi um policial. O policial estava passando de viatura, ele já ficava de olho na menina, né? E aí, o que acontece? Quando os pais encontraram a menina começou a gritar e tal, falou que tinha sido violentada, a polícia pegou esse cara negro, botou na viatura e prendeu o cara. Ele ficou 20 anos preso. E ele tentando provar, falou para os pais, e os pais acreditaram que era ele. Ele foi para o tribunal dizendo que era inocente, foi preso, ficou 20 anos. Aí quando saiu agora, recebeu acho que foi 2 milhões de dólares para compensar. Né? Sim. Aí ele foi mostrando, né, pô, perdi 20 anos. Você saiu rico, sim, mas olha, eu preferia estar no meu ritmo de vida sem esses 2 milhões. Porque quando você é preso, você vê que a liberdade não tem preço. Pode te dar 10, 20, 1 bilhão, mas isso é tudo fantasia. O que é de verdade é você poder viver, respirar. Poder viver sua vida livre. Aí ele falou que os pais da menina até hoje acreditam que foi ele. Mesmo agora. Mesmo sendo dissolvido, mesmo o Estado dando uma multa indenizatória a ele, os pais ainda acreditam que foi ele. Então ele falou que também, além de perder 20 anos de vida, a imagem destruíram a dignidade dele. Aí ele preso, né? Mesmo assim preso, ainda conseguiu casar, né? Ele está com 44 anos agora. Ele casou com uma menina de 21 anos. Uma menina de 21 anos. E aí agora eu estou voltando. Ela é mais nova, como se eu tivesse 21 anos de novo. Ô, gente, não, mas é muito triste. Você deixaria sua filha de 21? Sua filha tem quantos anos? Ele tem 20. Casar com um cara de 44? Ou falaria não? Eu acho que ela não ia se interessar por um mais velho. Ainda mais hoje, a juventude de hoje. Antigamente existia muito isso, mas hoje não. Vejamos agora a evolução que teve, né? A evolução que teve a especialidade no Brasil. A primeira fase estrangeira. Né? Na época colonial, a medicina legal nacional foi decisivamente influenciada pelos franceses e em menor escala pelos italianos e alemãos. A base primordial nesta fase era a toxicologia. Segunda fase, Agostinho de Souza Lima. Em 1877 começa o ensino prático da medicina legal, havendo tentativas de interpretação dos fatos à luz das leis brasileiras. Terceira fase, fase da nacionalização. Começa com Nina Rodrigues, né? É bom vocês fizerem esse nome, porque ela é uma pessoa importante nessa ciência, que criou uma escola original na Bahia e que seguiram uma escola na Bahia, que seguiram outras escolas do Rio de Janeiro e São Paulo, etc. Onde surgiram vários nomes, entre os quais destacamos o Afrânio Peixoto, Flamínio Favera, Hilário Veiga de Carvalho, Hélio Gomes Sampaio e Dória e etc. Tá? Divisão da didática. Aí nós temos aqui, né, nessa parte de divisão da didática. Aí nós estamos aqui, peraí, deixa eu voltar aqui, eu me perdi. Sinonímia, peraí, introdução. Gente, será que... Ah, tá. Item 8, né? Me perdi bonito. Bom, vamos lá. Item 8. Divisão didática.
Para maior facilidade de estudo dividido a medicina legal em várias partes do saber. Aí nós temos antropologia forense, estuda a identidade e identificação do homem, a identificação médico-legal e a determina através de métodos, processos, técnicas de estudo dos segmentos, caracteres, idade, que idade a pessoa tem, era do sexo masculino ou feminino, era branco, era negro, era pardo, era baixo, pequeno, qual o peso, sinais individuais, né? Tinha assim, qual é o sinal individual? Tinha tatuagem, tinha alguma coisa algum sinal de nascença que identifica ele com por exemplo, na hora de identificar o corpo ali, a pessoa tem uma certa dificuldade. Ele tinha uma característica, tinha um sinal assim nas costas, ou ela tinha um sinal nas costas, né? Aí, não, fulano de tal também tinha, já é uma característica que reforça ali. Né? Sinais profissionais, algum machucado que ele teve, algum acidente que ele sofreu no ambiente de trabalho dele, né? Os dentes, tatuagem, etc. E a identificação jurídica é feita através da antropometria, datiloscopia, tá? Então existem também, para você ver, até a questão das digitais também, né? Traumatologia forense, estuda as lesões corporais, queimaduras, cerviciais, infaticídio, asfixia, sob o ponto de vista jurídico e das energias causadoras do dano. Tá? Então, vai estudar, como se fala em traumatologia, são essas características. Sexologia forense, vê a sexualidade sob o ponto de vista normal, anormal e criminoso. Estudo do matrimônio, gravidez, aborto, vai saber se esse aborto ele foi intencional, se não foi, imunologia, atentado aos costumes, contaminação venária, tá? Por exemplo, até essa parte de sexologia forense entrou no estudo agora do caso do Daniel Alves, examinando o corpo da mulher, porque para prender eles tinham que ter algum tipo de evidência, né? Então eles chamaram profissionais da área para examinar o corpo da mulher e o corpo dele também. E chegaram à conclusão que realmente, de fato, né, ele havia forçado a mulher. Né? Tanatologia forense. Estudo dos aspectos médico-legais da morte, fenômenos cadavéricos, autópsias, embalsamento, direitos sobre o cadáver. Toxologia forense. É o estudo dos venenos, envenenamentos, intoxicações médicas legais, abuso de drogas. Então, assim, o médico vai lá, pega a substância no corpo da pessoa, ele manda para um laboratório para saber que substância é aquela. Mas ele não manda só a substância, né? Ele manda um pedaço do tecido do estômago também. Se tiver algum comprimido também, que comprimido é esse? Vamos fazer uma análise. Ele não pega assim e fala assim, eu acho que é isso. O comprimido pode ser um remédio, mas pode ser uma droga que ele tomou também. Então vai ser analisado. Toxicologia forense é o estudo dos venenos, né? Psicologia jurídica é o estudo da capacidade civil e responsabilidade penal. Psicologia do testemunho, da confissão, inteligência, fatores de avaliação. Né? Psiquiatria forense. Nesse caso aqui da psicologia jurídica, responsabilidade penal, psicologia do testemunho, da confissão, eles vão analisar ali o que a vítima está falando, né? O que a testemunha está falando. Olha, eu vi ele agredindo verbalmente, e depois dessa agressão verbalmente, o casal estava discutindo, eu escutei um disparo. Opa, arma de fogo. Se escutou um disparo, vamos verificar se tem arma nesse apartamento. Vamos procurar a arma aqui ao redor da casa. Vamos procurar a arma. Ponto de vista legal. Essa arma era legalizada? Onde foi comprada? Né? Quem vendeu? Foi ele que atirou? Havia um terceiro ali que atirou? Então tudo vai ser analisado ali. Porque geralmente quem comete o crime nunca fala que cometeu. Nunca fala. E quem mata nunca quer morrer. A gente vê aí as atrocidades que acontecem, o cara vai lá, mata, faz isso, mas não quer morrer.
entendeu? O Bin Laden é um exemplo disso. Ele pegou lá, aí houve uma violação social, né? E terrorista. Pegou o avião, foi lá, mandou, ele não, né? Mandou. E disse, ó, vai pela fé, mas ele mesmo, se a fé fosse tão maravilhosa, ele mesmo ia lá e se matava. E depois que que morreu milhares de pessoas lá, ele fugiu enquanto pôde. Significa o quê? Que ele tinha medo de morrer. Cadê a fé dele? Que ele ia herdar não sei tantas virgens no céu, morar no paraíso, porque na religião, na religião deles é isso. Prega isso. Se você se matar por Alá, você vai ter mais de 20, vai morar no paraíso e vai ter mais de 20 mulheres virgens. Ainda tem esse detalhe. E por que, coitado? Por que a mulher tem que ser essa santidade toda? Todas têm que ser virgens lá no paraíso. Aí fica complicado, né? A psicologia jurídica. Psiquiatria forense. É o estudo das doenças mentais, psicose, neuroses, personalidades, psicopatias, simulação, dissimulação. Tem gente que é simulado, né? Que fala assim, não, ó, quando eu fui comprar um pão, quando eu voltei, eu encontrei ela assim. Entendeu? Ah, não, fulano de tal saiu, até agora não voltou. Né? Dissimulação, você estava aqui? Estava, mas eu não escutei nada. Eu estava lá em cima fazendo dever, que não sei o quê, entendeu? Dissimulação e alimenta aquilo. Gente, tem gente que mata e sai e vai almoçar. Né? Como se nada tivesse. A pessoa. Esse que é branco, mas aquilo ali, gente, o pai dele criou ele é espelho do pai dele.